Bora falar sobre A Odisseia, novo filme do Christopher Nolan. Bom, antes de mais nada, apesar de a gente estar falando de uma história que, enfim, tem mais de 3.000 anos, eu não tenho interesse em estragar a experiência de ninguém, então esse vídeo não vai conter nada que comprometa essa experiência. Eu também não vou explicar o que é a Odisseia, mas eu acho que vale sim a gente dar uma contextualizada rápida pra gente entender em que momento que a gente tá na história. A Guerra de Troia acabou, todo mundo voltou pra casa, menos Odisseu, que é o rei de Ítaca. Odisseu, você também pode conhecer como Ulisses, é a mesma pessoa. Tá? Odisseu é o nome grego e Ulisses é o nome em latim. Faz 10 anos que a guerra acabou, ninguém sabe se ele tá vivo ou morto, e enquanto ele tenta voltar para casa, a sua esposa Penélope, ela tá sofrendo muita pressão para poder se casar novamente, porque afinal de contas faz 10 anos, né, que o rei não aparece, então a pressão política, a instabilidade política, ela tá pegando fogo. Tanto que Telêmaco, que é o filho de Odisseu e Penélope, tá tentando conter essa pressão, né, e resguardar o reino e também resguardar a sua mãe. A Odisseia é um dos textos fundadores da literatura ocidental, então assim, toda a história de jornada que a gente vê até hoje está de alguma maneira ligada ao texto de Homero. Então não preciso nem dizer o tamanho da dificuldade que é adaptar essa obra. A gente já teve outras adaptações da Odisseia para o cinema, mas normalmente ou condensam um poema, ou modernizam a sua estrutura, ou enfim, adaptação que escolhe apenas um recorte da história. Mas a proposta de Nolan é realmente, como ele próprio, muito mais ambiciosa. Adaptar o texto integral, preservando a sua escala épica, mas rediscutindo, reapresentando as personagens sob uma perspectiva mais humana. Ou seja, o Nolan não está interessado no mito, mas sim no homem atrás do mito. O Odisseu, ele não aparece como esse grande herói, mas sim como esse cara que é atravessado pela culpa, pelo peso das próprias escolhas, pelo peso da responsabilidade, da liderança. Essa proposta do Nolan de tirar do campo mítico, né, e trazer para o campo físico, para o campo concreto, ela vai de encontro exatamente com o próprio processo de produção do filme, que foi filmado em locações reais, que tem uma direção de arte que reproduziu, né, os cenários de forma concreta, ou seja, a gente tem um cavalo de Troia, por exemplo, de madeira, ele foi efetivamente construído, os navios foram efetivamente construídos, eles filmaram no mar, então tudo isso traz uma concretude muito grande para essa obra. E é aí que eu acho que ocorre uma tensão entre a proposta e a execução. Porque nessa tentativa de tornar esse universo tão concreto, o filme ele acaba privilegiando a materialidade das coisas em prol, enfim, deixando um pouquinho de lado a construção emocional das personagens. A sensação que dá é que o Nolan fica tão preocupado em reproduzir cada etapa da jornada do Odisseu que ela acaba fragilizando, né, o que justifica toda essa jornada, né, que é a construção das relações humanas, dessa conexão emocional. As personagens, elas acabam muito mais performando como uma ideia, né, como uma função dentro desse arco narrativo, dentro desse arco dramático, do que efetivamente tendo um peso, né, de construção no que diz respeito à complexidade. Tem vínculos que são muito importantes, né? Tanto de Penélope, quanto de Telêmaco, quanto de Odisseu com seus próprios homens. Então, assim, eu acho que no decorrer do filme, essas construções elas vão ficando muito frágeis. E, como consequência, a gente não consegue completamente se conectar emocionalmente com o protagonista. Tá tudo lá, a gente conhece a história, mas parece que é tudo um pouco raso. Não causa tanta comoção, porque para ter comoção precisa ter intimidade. E essa intimidade não é estabelecida. E não é porque o elenco não entrega, tá? É porque o investimento afetivo nas relações humanas acaba sempre ficando atrás da grandiosidade da jornada. E vamos combinar que isso não é nenhuma novidade no que diz respeito à filmografia do Nolan. Mas tem sim exceções em que o Nolan, de fato, ele consegue encontrar essa comunhão, esse equilíbrio entre a forma e a emoção. Um exemplo disso, e um dos grandes momentos do filme, na minha opinião, claro, é a Cersei, interpretada pela atriz Samantha Morton, que, aliás, só um parênteses, entrega uma interpretação assim com cheirinho de Oscar, sério. Essa atriz, ela tem uma tessitura extremamente interessante. É uma coisa que quando você vai vendo, você nunca sabe para onde que ela vai te direcionar, então é uma coisa assim espetacular. O Nolan sim tem pontos em que ele consegue unir tudo. A mitologia, a humanidade, a forma. A gente vê que tudo isso começa a coexistir e para de tentar competir entre si. No geral, é um filme que funciona, porque uma coisa é inegável. A Odisseia é uma experiência cinematográfica muito especial. Até agora eu estava falando de uma outra coisa. E gostar mais ou menos das escolhas narrativas do Nolan, isso daí é um papo completamente diferente do que reconhecer o que ele faz cinematograficamente falando nesse filme. Tem um interesse de pesquisa cinematográfica, um rigor nesse sentido, que é interessante de acompanhar. É o primeiro longa-metragem que é filmado totalmente em câmeras IMAX 70mm. E isso
não tem nada a ver com conversa para enfeitar gado, tá? Isso daí altera totalmente a linguagem do filme. A escala da imagem muda a nossa relação com aquele universo. Os enquadramentos sempre buscam ressaltar a imponência daquele universo, né? Seja o tamanho dos navios, a violência do mar, a grandiosidade das montanhas, a pequenez humana em face daquele mundo. E a mesma coisa acontece com o som, com o desenho de som. O som das águas, o vento, o metal das espadas, tudo isso é pensado para que você experiencie sensorialmente aquele espaço. Isso também, na minha opinião, enfim, essa concretude trazida pelo Nolan, de ele ter construído os navios, enfim, de ter filmado em locação, isso imprime também na fisicalidade dos atores. Por isso que, ainda que o filme não arrebate tanto, ele continua com uma qualidade extraordinária. E é claro, se você puder, porque eu sei que é caro, né? Mas se você puder, assista em uma sala IMAX. A gente não está falando de uma coisa que complementa a obra, mas sim uma coisa que é intrínseca a ela, certo? Também tem texto meu, uma crítica um pouquinho mais aprofundada. Se você quiser ver, você entra lá no www.quintadarte.com.br. Assiste e depois me conta o que você achou.